Queremos compartilhar uma palavra ao seu coração, lançar uma semente no seu coração mais uma vez. Abra a tua Bíblia em Atos capítulo 9, a partir do verso 10. Atos, capítulo 9, a partir do verso 10. Vamos falar um pouco aí sobre como foi aí a conversão de Saulo, que se transformou no Paulo, mas também vamos destacar o Ananias, que a gente nunca lembra do Ananias. Fala assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Fala assim: discípulo. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Fala assim: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto males tem feito aos teus servos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo teu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs-lhe as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém e amém. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós te pedimos, Senhor, que através do teu Santo Espírito venha nos ensinar mais uma vez a tua palavra, venha queimar no nosso espírito, ministrar a cada vida aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, como eu disse, está aqui um pouco do relato sobre a conversão de Saulo. O Saulo é o Paulo que nós conhecemos, que era Saulo e virou Paulo, foi transformado, teve a sua vida transformada. Ele estava indo então com essa autorização aqui que Ananias fala, ele tinha a autorização dos sacerdotes para lançar na prisão todos aqueles que invocavam o nome do Senhor. Engraçado que a autorização vinha dos religiosos, dos sacerdotes, para prender, para lançar na prisão todos os que invocavam o nome do Senhor. E ele então vai, em outro texto, outra parte aqui, fala que Paulo ele respirava ali uma violência, ele ia ali com o intuito de lançar na prisão e calar aqueles que falavam do nome de Jesus. Mas Jesus muda o plano, Jesus ele faz isso, Às vezes o inimigo se levanta, pessoas são usadas para poder se levantar contra os ungidos do Senhor, contra nós que vamos, e então Deus muda a situação, Deus muda os planos para que a presença dEle, para que o nome dEle seja glorificado. Mas o que eu quero compartilhar com você, eu já pedi para você falar, que você é um discípulo. Por que eu sou um discípulo? Vamos entender que discípulos são pessoas simples, pessoas normais. Ananias, texto que destaca sobre Ananias na Bíblia é esse. É uma pessoa normal, mas que Deus dá uma visão a ele e fala assim: vai à rua chamada Direita,
né? Provavelmente não tinha os nomes que tinham hoje, né? Rua esquerda, rua direita, rua oeste, rua leste, rua, né? Não tinha os nomes que tem hoje. Hoje, né, fica mais fácil ainda, vai na rua tal, como Deus já tem dado visão a várias pessoas aqui, nome, né? Hoje nós tivemos ali o testemunho da Larissa, né? Que Deus tinha dado 2 nomes para ela, né? Deus deu 2 nomes para ela, e ela já estava com esses 2 nomes que Deus deu a ela. E então exatamente essas 2 pessoas viram o contato dela e ligaram, né? Necessitavam, então Deus já tinha dado essa impressão no Espírito, já tinha dado esses 2 nomes, e as pessoas viram o contato dela e ligaram para ela. Isso acontece. Então às vezes nós olhamos para o texto de Atos, a manifestação do poder de Deus, e falamos, não, mas isso aí foi há 2000 anos atrás, isso aí não acontece hoje. Acontece sim. Quando tem pessoas dispostas a ouvir, pessoas sedentas por poder ouvir e obedecer a voz do Senhor. Então, entenda que essa pessoa é uma pessoa normal, eu e você, pessoas normais, pessoas que Deus, Ele chama, levanta, para que nós possamos então ir e fazer o quê? Orar por outras pessoas. E o grande chavão é nós encontrarmos como Ananias fez, encontrar os Saulos da nossa geração, os Paulos que vão se levantar na nossa geração. Quem que vai ser? Não sei. Se nós obedecermos a voz do Senhor, o comando dele, a direção dele, se nós então, ao ele nos dar uma direção, formos então e falar como Ananias fez assim, eis-me aqui, apesar do medo, ele coloca o medo dele para o Senhor. Senhor, esse homem aí, a fama dele já correu, esse homem aí é perigoso. Esse era o medo dele. Mas antes de falar do medo dele, quando o Senhor fala para ele ir, ele fala, eis-me aqui. O eis-me aqui vem primeiro. E ele então apresenta a dificuldade dele para o Senhor. Mas Deus, então, que é mestre em resolver situações, o próprio Jesus, que tinha numa voz ali, numa visão, numa luz muito forte ali, aparecido a Saulo, o próprio Jesus falou, não, pode ir, eu já preparei tudo, eu já quebrei ele, eu já dei uma quebrada nele, então agora ele está manso, está até orando, pode ir, que ele está orando, pode ir lá, pode ficar tranquilo que eu já fui na sua frente. Então Ananias, eu creio que ele foi com um pouco de medo ainda, nós somos assim, né? Quando Deus dá uma visão para a gente, vai lá e pergunta aquele fulano, aquela pessoa lá, se o nome dele é João. Poxa vida, mas e se não for João, a gente, né, e tudo, e se eu estiver enganado, se não foi a voz de Deus que falou aqui, a gente fica com esses medos, né? Mas Ananias resolve ir, e ele encontra esse grande homem que vai fazer uma diferença, ele vai mudar completamente a história do cristianismo, né? O cristianismo com Paulo, né? Com Saulo, que se transformou em Paulo, vai ganhar outros contornos, né? E o próprio texto que nós falamos, que nós lemos, fala assim, ele vai ser para mim um instrumento para levar o meu nome diante de reis, diante dos poderosos, dos gentios. Então nós precisamos encontrar essas pessoas. Talvez aquela pessoa que Deus já mandou você ir lá e orar por ela, talvez é essa pessoa que vai ganhar a mulher. É essa pessoa que vai virar uma chave e então vai impactar essa cidade. Mas nós precisamos ir orar por essas pessoas. O toque também, diz o texto que Ananias vai ali e toca. Ele não só ora, mas ele toca e Saulo então recupera a visão. Ele estava cego, tinha ficado cego com aquela luz que ele viu e ele recupera a visão. Ficou mais alguns dias com os discípulos e logo depois, se a gente continuar lendo aqui, nós vamos ver ele pregando. Depois que ele é batizado, ele é cheio do Espírito Santo, ele começa já a falar de Jesus. Poxa vida, mas acabou de ter um encontro com Jesus, já está falando de Jesus, acabou de ouvir a voz de Jesus, pela primeira vez que ele ouve a voz de Jesus, já está falando? É isso mesmo, é isso que a gente tem que fazer. Nós precisamos
obedecer. Então, nós precisamos entender o seguinte: Deus, para ganhar os poderosos, para levar o nome dele a locais que ainda não chegaram, a pessoas, a famílias, a cidades, ele vai então precisar, ele necessita que os Ananias ouçam a voz e obedeçam. Aí vai a pergunta para você, a pergunta que não quer calar: e aí? Será que temos sido os Ananias do mundo pós-moderno hoje? Que hoje é mais do que moderno, é pós-modernidade. Será que temos sido hoje os Ananias do mundo pós-moderno? Ou só temos ouvido isso aqui, o toque do celular, só temos visto mensagens e mais mensagens, redes sociais e mais redes sociais? Ou quando o Senhor, ele nos dá uma direção, nós então estamos dispostos a obedecer? Entenda que o eis-me aqui, querido, ele nunca vai cair de moda. O eis-me aqui, ele é muito atual. Ele já era aqui e ele continua atual. Nunca vai sair. Esse eis-me aqui, essa disposição minha e sua, tem que ser contínua. Isso aí, enquanto existir gerações aqui nessa terra, tem que existir o eis-me aqui. É essa vontade de cumprir a voz do Senhor, a vontade dele aqui nessa terra. Então eu e você, precisamos estar dispostos a entender então, mesmo diante dos medos, porque os medos são normais. O que nós queremos desafiar a você é entender que os medos que nos sobrevêm, vêm sobre todos. É normal o medo. Ananias estava com medo por causa de uma notícia que ele tinha recebido. Nós olhamos para algumas situações do mundo atual e nos sobrevêm alguns medos. É normal. A primeira vez que eu vou pregar, a primeira vez que eu vou ministrar um louvor, a primeira vez que eu vou orar por alguém na rua, a primeira vez que eu vou ministrar na casa de paz. Querido, é normal os medos, mas nós, apesar de, a gente continua, apesar de, a gente obedece e Deus nos usa. Deus nos usa poderosamente, a partir do momento que eu e você deixamos, que Ele então nos capacite. Para a gente entender, que Deus, Ele trabalha com pessoas normais. Eu falei até domingo aqui, os próprios discípulos de Jesus são pessoas normais, trabalhadores normais, pessoas do cotidiano, que estavam acostumados ali, naquela cultura deles ali. Mas Jesus passa perto de um e vem e me segue, passa perto de outro, deixa tudo aí, vem para cá e me segue. E eles então resolvem seguir a Jesus. E são essas pessoas que mudam o mundo, são essas pessoas que mudam realidades. É lógico, que no decorrer da caminhada, Deus vai levantando aquelas pessoas que vão virar chaves. Eu falei de Saulo aqui, nós vamos comentar sobre ele. Saulo, foi um que Deus, Jesus falou: eu preciso dele. Esse aí, eu preciso dele, porque ele vai testemunhar do meu nome lá no meio dos poderosos, no meio dos reis, e vai também ganhar os gentios. Por quê? Porque até então, os discípulos que Jesus tinha chamado, eles estavam pregando, eles estavam fazendo aquilo que Jesus mandou fazer. Mas para quem que eles estavam fazendo? Para os judeus. Eles estavam fazendo para aqueles que eles estavam acostumados, no meio deles. Então, Deus precisava de alguém para poder ganhar os gentios, para poder levar o nome do Senhor a outros povos também. Nós vamos ver também outros sendo usados. É lógico que Deus usou Pedro andou sobre as águas, Pedro foi usado ali no Pentecostes, muitas vidas se renderam ao Senhor. Deus usou João, Deus usou Tiago, Deus usou Filipe para pregar ali para o eunuco, e levar o evangelho a outras partes do mundo, da terra também. E Deus faz isso até hoje. Quando você prega para uma pessoa, você fala do amor de Deus, você ministra na vida dela,
você pode então estar plantando uma semente que vai germinar e vai frutificar e vai produzir muitos frutos em outras terras, em outro lugar. Então nós vamos olhar aqui e ver o que a gente pode aprender um pouco com a vida desses homens, de Ananias e Saulo. Saulo, cidadão romano, nascido em Tarso, uma cidade ali grega ali da Ásia Menor, foi criado por judeus, ele se denominava Hebreus dos Hebreus, educado ali aos pés de Gamaliel, frequentador de sinagoga, e ele estava ali cumpridor da lei, tendo um vasto conhecimento a respeito das coisas de Deus. Apesar disso tudo, era um perseguidor. Nós vamos entender que a lei, muitas das vezes, ela nos leva a lugares onde nós perseguimos aqueles que verdadeiramente estão clamando o Senhor. Por quê? Porque nós entramos no lugar do legalismo. O lugar do legalismo é um perigo. Não, eu sou um cumpridor da lei, eu faço isso. Não, aqueles que estão ali não, aqueles que estão ali na frente, aquela turma ali é meia boca, aquela turma ali não quer nada. Então nós precisamos tomar cuidado, tomar muito cuidado, porque os legalistas ainda continuam nos dias de hoje, aqueles que se acham melhores, têm os seus currículos bons, olhando à primeira vista a gente olha, poxa vida, esse aí é bom, esse aí conhece muito, esse aí sabe muito. Mas, queridos, o que Deus, Ele está olhando é uma disposição em poder ouvir a voz dEle e obedecer. Deus está olhando e usa, Claudão, às vezes Deus, a Bíblia fala, que Deus confunde, a sabedoria, confunde os sábios, e Deus usa uma pessoa simples. Talvez Deus pudesse usar uma pessoa com muito maior capacidade, mas Deus usa uma pessoa simples. Por quê? Porque aquela ali quer obedecer, aquela ali está disposta, quando ouve a voz do Senhor, em obedecer os comandos, e o de cá falar, não, mas, eu conheço, eu sei como é que é, eu já sei, eu tenho meu jeito, e ele começa, e tem muita dificuldade em obedecer a voz do Senhor. Então, queridos, o currículo, muitas das vezes, ele não vai fazer diferença não. Por quê? Porque Deus, Ele conhece o nosso interior. Não que você não deva estudar, não que você não deva se preparar, não que você não deva crescer. Nós não estamos dizendo isso. Se você tiver a oportunidade, nunca pare de estudar. Continue estudando a sua vida toda, mas tenha, um coração na presença do Senhor, um coração humilde, quebrantado na presença do Senhor. Deixe Deus, te usar. Então, queridos, nós precisamos entender isso, que só quando a luz que é Jesus, vem sobre o nosso entendimento, é que nós conseguimos perceber as coisas como verdadeiramente elas são. Entenda que esse homem precisou ficar cego, visão normal, para ele compreender as coisas de Deus. Ele era muito arrogante, a arrogância dele precisava ser lançada por terra. Ele era arrogante demais, e quando a arrogância dele cai por terra, a vista dele, ele perde a visão, nós vamos ver que ele passa a ficar limitado. Por que limitado? Porque ele vai depender de alguém para conduzir ele. Ele não sabe, porque ele não está acostumado a ser cego, ele precisa de alguém para poder caminhar com ele. Ele precisa de alguém para conduzir ele. Ele vai precisar que alguém vá lá e ore por ele, para que ele restaure a visão. Então ele vai ficar humilde, rapaz. Aquele homem bravo, que estava, aqueles filminhos que a gente via, antigamente, que soltava fogo assim pela, e tudo, e tudo. Então Paulo devia estar soltando fogo, mas aquele momento ali, com o encontro com Jesus, ele é quebrado, ele se humilha, e ele então tem que aprender que é Deus que faz todas as coisas. Não é pela minha força, não é pela sua, não é do nosso jeito, a nossa maneira, é na maneira de Deus. Mas vamos olhar um pouco para
Ananias também, né? Aliás, antes de olhar para Ananias, eu falei, né, sobre ele precisar de alguém. Esse precisar de alguém, né, ele está no cerne do Evangelho. O Evangelho, ninguém caminha sozinho. Não existe, né, aquele ou aquela autossuficiente. Nós precisamos de alguém. E trazendo isso para a nossa realidade, atualidade hoje, o discipulado, nós temos enjoado de falar isso já. Você já está, né, eu estou ficando careca já de, né, saber que nós não podemos caminhar sozinho. Não tem como caminhar sozinho. Nós necessitamos uns dos outros. O texto vai falar que Paulo ficou alguns dias junto com os discípulos. Ele vai finalizar assim o texto que nós lemos. Mas logo em seguida ele começa a pregar. Depois dele ser batizado e cheio do Espírito Santo, ele começa a pregar. Mas quando ele volta, ele retorna a Tarso, ele vai precisar de alguém para abonar a ele. Ele vai então levantar Barnabé. Barnabé precisou estar ali como aquele que vai abonar a Paulo. Ele precisou estar, não, esse aí eu confio nele. Ele teve um encontro com Jesus, ele teve a vida transformada. Então nós vamos ver essa pessoa, que cheio de ali ousadia, antes fica humilde e então começa a receber as coisas de Deus. Ele se torna uma nova criatura a partir do momento que ele então tem esse encontro com Jesus. A nova vida, a nova pessoa nasce dentro desse homem. Que nova pessoa é essa? Dependente de Deus. Agora eu sei que tudo aquilo que eu estudei até hoje, que tudo aquilo que eu esperava até hoje acontecer em Deus, converge em Cristo. Tudo, todas as coisas, nele converge todas as coisas. Paulo vai ter esse entendimento da parte de Deus. Aquilo que ele estudou durante anos e anos e anos, se convergia na pessoa de Jesus. Tudo isso vai convergir na pessoa de Jesus. É ele o autor de toda a sabedoria. O texto também fala que o Paulo, que era o perseguidor, Cassim, o texto vai falar que ele se tornou um irmão. Ananias chega para ele e fala: ô irmão, eu vim aqui orar por você. Passou a ser irmão, rapaz. O cara que foi ali para lançar ele na prisão, para lançar aquela turma na prisão, vira irmão, né? A gente não chama o outro de irmão, né? A gente gosta de chamar o outro de irmão, os nossos irmãos, todos nós, uma família em Deus. Ele se torna então um irmão. Nós pertencemos a essa família. Eu sou o seu irmão, né? Hoje mesmo já tive num velório, faleceu a mãe do Pedro Paulo, né, do Edmar, mas da Sandra, está sendo velada ali na Wesleyana. Então já tivemos ali, né, são irmãos nossos, amados nossos, pessoas, né, queridas, né, que já caminharam aqui conosco, hoje estão num outro ministério, mas são irmãos nossos, né? Eu estive ali dando um abraço neles, né, e são todos irmãos, somos todos irmãos, né? Então, né, quando eu e você pertencemos a esta família, nós então passamos a ser chamado, né, de irmãos. E logo em seguida, depois de nós então recebermos a pessoa de Jesus, sermos batizados, se você ainda não foi batizado, falando nisso, nós estaremos então ministrando um batismo, né, ainda, né, no mês de novembro. Nós vamos passar a data para vocês. Quem ainda não foi batizado e quer ser batizado, nós vamos batizar você. Quem já foi batizado e quer ser transferido, né, de outra igreja, está vindo de outra igreja para cá, nós vamos receber você também, né? Quem veio de outra igreja metodista também, né, nós também. Então, queridos, nós estaremos fazendo uma grande festa, a festa das águas. Provavelmente será ali na Praça do Dornelas, e nós estamos com grandes expectativas a respeito daquilo que Deus vai fazer. E também, Paulo, como eu disse, o Saulo,
ele vai precisar de alguém para consolidar ele. Nós não temos falado de consolidação. O que é consolidação? É caminhar junto, é andar junto, é poder lançar uma palavra, é dar crédito a uma pessoa, é ajudá-la nos primeiros passos, é estar junto com ela, ministrar no coração dela. Então Barnabé vai fazer esse papel, o papel do consolidador, o papel daquele que vai caminhar junto. E o texto mesmo vai dizer que Paulo mais e mais se fortalecia. Nós precisamos todos os dias nos fortalecer no Senhor. Nós necessitamos dessa força que vem de Deus. E para isso, Deus chama os Ananias. Os Ananias somos nós, pequenos. Talvez nós vamos encontrar alguns Saulos por aí, se nós estivermos dispostos a ouvir a voz do Senhor. E a pergunta é: você é um Ananias? E aí? Ou você tem vergonha de orar por alguém? Será que temos vergonha de orar por uma pessoa? E essa pessoa ganhar uma casa, ganhar uma família, ganhar uma geração inteira? Você é um enviado a orar por vidas. Você tem que dizer sempre quando o Senhor falar: eis-me aqui. Sabadão é onde? Sabadão é Laranjal, né? Laranjal. Sabadão então é Laranjal, né? Nós estaremos então fazendo um movimento. Deus já tem nos dado o nome da cidade de Laranjal já há algum tempo, né? Nós já, né, pensamos em estar ali durante algum tempo, né? Deus já colocou na vida do Ezinho a cidade de Laranjal um tempo. Deus, né, já nos incomodou. Quando passamos ali em frente também, sentimos o desejo de estar ali. E agora chegou o dia de nós ir lá, o quê? Manifestar o reino, orar por pessoas naquele lugar, tocar em vidas, liberar a cura do Senhor naquele lugar. E se a gente encontrar um Saulo ali em Laranjal? Quem sabe a gente, sabadão, encontra um Saulo ali em Laranjal, que vai ganhar a cidade, que vai virar uma chave ali naquela cidade. De repente a gente encontra um Saulo ali, um Saulo que talvez no meio do caminho olha assim, aquela turma vindo assim, e rapaz, eu vou dar um espalho nessa turma aí, né? Aquele valentão, né, que às vezes vem, né, e tudo, vou dar um espalho nessa turma aí. Mas o poder de Deus vai na frente, né? Aí a gente chega ali e fica manso, rapaz, né? O negócio, a pessoa fica mansinha, né? Por quê? Porque Deus quebra primeiro. É isso aí, os arrogantes, Deus vai e quebra ele primeiro, e Deus prepara o coração, e ali é só botar a mão. Bota a mão, ora, né, em nome de Jesus. Deus restaura a visão. Mas não está cego, pastor? Quem disse que não? Quem disse que não? Quantos zumbis caminhando por aí? Tem um monte de zumbi caminhando nessa rua aí. Tudo cego. Verdadeiros zumbis. Estão caminhando aí. Se você perguntar a ele: você sabe para que você veio no mundo? Não sei não. Não sei não. Sabe nem para que ele veio no mundo. Não sabe. Então, estão tudo cego. Nós precisamos orar para Deus restaurar a visão. Eu fui no aniversário sábado, irmãos. Saí triste do aniversário. Muito triste. Ver os meus amigos, meus antigos amigos, meus parentes, meus colegas, criado comigo, se embriagando, ali necessitando de uma bebida para poder ficar feliz. E eu falei: rapaz, eu tenho a felicidade, sem precisar me embriagar. Eu tenho que contar para eles. Eu tenho que contar para eles. Papel meu. Chorei, cheguei em casa, fiquei chorando depois, de ver eles necessitando se embriagar para encontrar a felicidade. E eu tenho a felicidade. Eu tenho. A felicidade é Jesus. Aquilo que pode mudar a vida deles é Jesus. Mas estão cegos. Aí precisa de quê? Precisa de eu orar, botar a mão neles e mandar Deus restaurar a visão. Tem que restaurar a visão. Saulo achou que conhecia tudo. Ele se julgava hebreus dos hebreus. Conhecia tudo.
ele viveu na melhor escola da época, aos pés de Gamaliel. Precisou aprender. Chega mais na frente, ele vai falar, pega o currículo dele e joga no lixo. Ele fala assim, isso tudo perto de Deus é escória. Escória. Não vale nada. Perto do poder e da majestade de Jesus. É verdade que Deus usa a vida dele, né, com muita sabedoria, né, mas ele precisou se humilhar. Queridos, nós precisamos aprender a pescar os grandes peixes. Como que eu vou pescar os grandes peixes? Eu tenho que lançar a vara. Eu tenho que lançar a rede. Não tem outro jeito. Eu não sei qual que vai vir. Se vai vir um lambari, né, cará, né, piau, né, esses são os peixes nossos aqui da região, né? Mas tem uns peixes maiores, né? Pode vir aquele grandão lá da fundação, como é que chama aquele lá? Pirarucu. Aquele é um peixão. Querido, se Deus mandar você ir lá orar pelo Lael Varela, vai lá e ora pelo Lael Varela. Se Deus mandar você orar pelo Misael Varela, vai lá e ora pelo Misael Varela. Em nome de Jesus. Nós precisamos perder a vergonha. Nosso pastor Cadu, esteve semana passada lá no gabinete com o Grego. Esteve lá com ele, orando com ele. Levou um livro, deu um livro de presente para ele. Metanoia, mudança de mente. Deu um livro de presente para ele. É isso, querido, nós precisamos aprender a virar essas chaves. Ah, mas será que ele vai me receber? Vai. Pode bater lá que ele vai te receber. Eles vão receber a gente, eles têm o maior prazer. Eles estão pedindo, eles estão necessitando de alguém que ore por eles. A Bíblia fala para a gente fazer isso, e nós não estamos fazendo. Nós preferimos criticar. Às vezes é melhor criticar, é mais fácil criticar do que ir lá e ver os dramas que essas pessoas enfrentam todos os dias. Os grandes dramas que eles enfrentam todos os dias. Então nós precisamos entender isso, pescar os grandes peixes. Nações podem ser salvas através daquele que Deus quer te usar para salvá-las. Nações inteiras. Ah, mas eu estou só com a minha célula lá em casa. Querido, entenda que a primeira igreja que Saulo, ele começou a tomar conta, era do tamanho de uma célula. Primeira igrejinha, era do tamanho de uma célula. E depois a Europa inteira se converteu. A Europa inteira. Começou numa casa, numa célula, numa casa. Começou ali. Foi assim. John Wesley começou com um grupo de amigos numa faculdade, em Oxford. Eles começaram ali. O Clube Santo. Começaram ali a se reunir para poder estudar a Bíblia. E ali começou todo o movimento wesleyano, que existe em mais de 190 países hoje em toda a terra. Quase 200 países em toda a terra. Um homem que começou um clube dentro de uma faculdade, uma célula dentro de uma faculdade. Está lá na faculdade, Marina? Ministra no coração das meninas. Chama elas para cá no intervalo. Não, vem cá, eu quero lançar uma palavra para você. Marina, né? Ore por mim. Aí a Marina vai botar a mão e vai orar por aquelas meninas que precisam ter a visão restaurada. Deus abre a visão. Quando for orar, Marina, ora para Deus abrir a visão, para Deus mudar a mente, né? Trazer uma nova mente, a metanoia, a mudança de mente. Então, é lugar da gente fazer isso. Nós precisamos, Deus quer nos usar para poder então salvar essas pessoas. Vamos ganhar aqueles que vão influenciar gerações inteiras. Se você ganhar uma pessoa, essa pessoa pode influenciar uma geração inteira. Famílias e mais famílias, uma cidade inteira. Uma cidade inteira. Então nós precisamos achar essas pessoas. Como que eu acho? Orando por todo mundo. É assim. Ah, eu orei por um só, tá bom? Não, continua orando. Ora por todo mundo. Então vai orando, que de repente aí a gente acha, que aí a gente encontra. Nós precisamos continuar ouvindo a voz do Senhor e obedecendo.
Se a gente fizer isso, nós vamos então encontrar os grandes peixes. Ore por vidas, põe as mãos sobre elas, libere o retorno da visão. Nós precisamos disso. As pessoas precisam ter a sua visão recobrada, a sua visão. Estão como escamas, né? Elas estão obscurecidas. Muitos estão obscurecidos no entendimento. Por quê? Porque Deus, Ele quer trazer à luz todas as coisas. Deus quer revelar todas as coisas. Mas, querido, Deus, Ele quer usar vidas. Ele quer usar a mim e a você. Pessoas simples, pessoas normais. Não precisa saber fazer bonitas orações. Não precisa, né, ficar procurando palavras no dicionário. Eu tenho que saber o significado dessa palavra aqui no grego, no hebraico. Não precisa nada, querido. Precisa de você liberar a vida de Cristo na vida de outras pessoas. Libera a vida de Cristo. Se Deus, Ele fez a obra aqui, a obra em você, você libera na vida de outras pessoas. E eu creio em Deus, creio mesmo, querido, que nós vamos encontrar essas pessoas, né? Nós vamos achar essas pessoas, né? Nós vamos, e com essas pessoas, a igreja vai ficar cheia na terça. Ontem eu conversei com um rapaz, né, que ele falou que a igreja dele tem 6 cultos no domingo, lotado. 6 cultos no domingo. 6 cultos. Ele de Belo Horizonte, estava aqui em Muriel. Ontem tomei um café com ele ontem. 6 cultos no domingo, lotado, todos os cultos lotados. Deus quer fazer isso. Nós temos o local já. O local nós já temos, né? E Ministério Louvor, Deus vai levantar mais. Deus vai levantar. Você imagina, para ter 6 cultos, vai ter que ter mais equipe de louvor. Glória a Deus. Deus já está treinando, né? Deus já está levantando pessoas. Uma equipe nova aí, essa turma nova aí, esses meninos aí, novos instrumentistas, porque senão o Xandão, o Claudão não dá conta de tudo, de ministrar nos 6 cultos, então tem que vir a rapaziada nova, e Deus faz isso, querido. Hoje nós estamos sendo treinados para a grande colheita. Estamos sendo treinados, né? Então às vezes a gente fica, mas pastor, está demorando, como é que vai ser? E aí? Como é que nós vamos virar essa chave? Mas vocês devem ter sido muito tocados lá, né, Geis? E a gente sai com uma convicção, né, muito forte do reimpacto. O reimpacto é um destravar na vida da gente, do sobrenatural, das coisas de Deus. E a gente vai ver que tudo começa pelo servir. Maior é o que serve. Se a gente serve, as coisas vão acontecer. Então, porque não é na nossa força. É lógico que, né, nós vamos honrar, né, a honra vem, né, fazendo parte disso. Nós vamos trabalhar, nós vamos ouvir a voz do Senhor e obedecer. Mas é o serviço, aquilo que Deus nos chamou para fazer, ganhar vida e cuidar dessas vidas. Vamos orar? Fique de pé. Feche os seus olhos. E se você nunca orou por uma pessoa, a minha menina Júlia está ali. Ela estava lá em Itapiruna. Nós somos naquela conferência com o pastor Ricardo lá em Itapiruna. E ela nunca tinha tido a experiência que ela teve ali. No momento ali que todos foram desafiados a pedir uma palavra de Deus, uma direção, alguém para orar, que Deus falasse alguma coisa a respeito de uma outra pessoa com você, ela pediu. E quando Deus trouxe para ela a respeito de uma menina, ela falou: mas será? Será que é mesmo? Mas ela resolveu falar para a menina. E era tudo aquilo que Deus tinha falado com ela. Era exatamente aquilo que Deus tinha falado. Ela ficou encantada, porque ela falou: pai, foi a primeira vez, né, que eu ouvi
eu falei e confirmou tudo aquilo que Deus tinha me falado, confirmou na vida da menina. E aquela menina necessitava ouvir. E a Júlia falou, e não só falou, mas também orou por ela. Liberou, né, sobre a vida dela. Ah, mas Deus fala com o menino? Fala. Deus fala. Criança de 6 anos, 7 anos, Deus já fala com essas crianças. Deus está falando. Queridos, não vamos duvidar. Não vamos ficar preocupados com as formas ou com as formas. Não. Feche seus olhos, se coloque na presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos encontrar os Saulos desta geração. Queremos encontrar os grandes peixes, aqueles que vão ganhar cidades, que vão ganhar países, continentes. Ah, Deus, em nome de Jesus, Deus, quando o Senhor nos desafiar a orar por alguém, nós vamos orar. Quando o Senhor nos der uma visão, nós vamos liberar. Quando o Senhor, ó Deus, nos der uma direção, nós vamos obedecer. Quando o Senhor nos der um comando, ó Deus, nós de pronto vamos, ó Deus, fazer. Pai, em nome de Jesus, nos ativa aqui nessa hora. Deus, nós queremos orar uns pelos outros aqui. Eu sei que o Senhor tem palavras aqui que vai mudar a vida de pessoas aqui nessa noite, que vai virar chave na vida de pessoas aqui nessa noite, que vai, ó Deus, mover, ó Pai, em nome de Jesus, coisas grandes, e elas vão, ó Deus, experimentar, ó Deus, o agir, o sobrenatural, a cura, a manifestação do Teu poder. Nos usa agora, Deus, nós sairemos e tocaremos em vidas, e vamos liberar do Teu poder, ó Pai, nesta hora aqui, em nome de Jesus, amém.